Glória a Deus. A paz do Senhor a todos. Que Deus te abençoe de uma forma grandiosa. Que alegria poder estar aqui com você neste momento tão especial. Que as bênçãos de Deus estejam sobre a sua vida, sobre a sua casa, a sua família e todos os seus caminhos. Nós estamos, meus irmãos, começando mais uma oração e uma palavra que vem de Deus para o seu coração. A palavra de Deus, meus irmãos, nos exorta, nos orienta que a vinda, a volta do Filho de Deus, de nosso Senhor Jesus Cristo, está próxima, está perto. A volta de Jesus está perto. Se a gente analisar, meus irmãos, os acontecimentos, as crises políticas, religiosas, as crises, meus irmãos, isso mesmo, civis, guerras, terremotos, como, meus irmãos, acabou de acontecer nesta noite, o terremoto que aconteceu no Afeganistão, onde, meus irmãos, mais de 800 pessoas foram mortas e praticamente, meus irmãos, já ultrapassando 3.000, isso mesmo, pessoas feridas. Olha que caos, que situação. Olha que situação, meus irmãos, que o mundo está vivendo. E estes, meus irmãos, são os sinais da volta de Jesus Cristo. Isso mesmo. Estes são os sinais. Jesus, ele está, meus irmãos, batendo as portas e chamando, isso mesmo, a humanidade para o arrependimento. Jesus, ele está chamando a humanidade para o arrependimento. E é preciso que nós venhamos nos aproximar dele pela fé e crer que ele é o Salvador e saber que ele está cuidando, que ele irá nos ajudar. Isso mesmo, ele irá, meus irmãos, nos ajudar, irá, meus irmãos, nos sarar, perdoar os nossos pecados, irá nos prometer, nos entregar a herança da salvação. Herança esta, meus irmãos, que é incorruptível, não se corrompe, como as demais coisas aqui deste mundo. Tudo aqui neste mundo, meus irmãos, se corrompe, seja ouro, prata, bens, isso mesmo, pessoas, tudo aqui se corrompe. Mas segundo a palavra de Deus do livro de 1 Pedro, a palavra de Deus diz, meus irmãos, que nós temos uma herança, isso mesmo, e esta herança veio, meus irmãos, por meio do sacrifício de Jesus Cristo, e esta herança é incorruptível, isso mesmo. A herança que nós temos, meus irmãos, é incorruptível. Glória a Deus, aleluia. E é isso, meus irmãos, que o Senhor, ele quer fazer nas nossas vidas. Ele quer nos dar, meus irmãos, esta herança. A herança, meus irmãos, da salvação. A herança, meus irmãos, incorruptível. Isso mesmo. O Senhor, ele quer nos dar a herança incorruptível. E esta herança, meus irmãos, é a herança eterna. Olha o que a palavra de Deus, meus irmãos, nos orienta. Isso mesmo. Diz assim a palavra de Deus, preste bem atenção. Portanto, cingindo os lombos do vosso entendimento, sede sóbrios. A palavra manda a gente ser sóbrio. Observe o cenário mundial, o cenário político, civil, religioso, a corrupção moral, ética que o mundo está vivendo. E tudo isso, meus irmãos, está escrito. É Jesus, meus irmãos, mostrando que a volta dele está próxima. Quando os profetas anunciavam a primeira vinda de Jesus, o Messias, isso mesmo, o sacerdote, o sumo sacerdote,
Muitos duvidavam e questionavam. Isso mesmo. Quando os profetas anunciavam que havia de vir um e se levantasse um rei, isso mesmo, onde, meus irmãos, iria julgar as nações, onde iria, meus irmãos, trazer e reerguer o povo de Israel. E novamente, eles não criam, eles não acreditavam. Até, meus irmãos, que Jesus, ele veio a primeira vez, veio como homem, como cordeiro, isso mesmo. E ali, meus irmãos, ele foi o cordeiro, ele foi o sacrifício, para que, meus irmãos, pudesse trazer a restauração para Israel e para toda a humanidade. Restauração esta, meus irmãos, que está se referindo-se, meus irmãos, à questão espiritual. Porque o problema de Israel era um problema espiritual, como o problema do mundo é um problema espiritual. Isso mesmo. E Jesus, ele veio resolver o problema espiritual do mundo. Isso mesmo. Perdoar os pecados, restaurar a espiritualidade, a esperança. E nós, meus irmãos, temos esta herança, a herança do Filho de Deus que veio como cordeiro, morreu, se entregou-se, como está escrito no livro de Isaías, capítulo 53. O cordeiro que veio, o Filho de Deus, sofreu isso mesmo, as nossas pisaduras, foi humilhado, rejeitado, homem de dores, isso mesmo, não havia aparência nem formosura, para que, meus irmãos, aquele que crê em Jesus Cristo, esse possa alcançar a salvação, esse possa alcançar a promessa divina, a herança eterna, herança esta, meus irmãos, que é incorruptível. Alguém possa dizer assim: eu tenho uma grande herança, isso mesmo, ou eu recebi uma grande herança, terras, casas, automóveis, tudo isso, meus irmãos, é corruptível, tudo isso, meus irmãos, irá se corromper-se, isso mesmo, o ferrugem corrói, os ladrões minam, roubam, isso mesmo, com o tempo, há depreciações, isso mesmo. Agora, meus irmãos, Jesus, ele veio para trazer uma esperança, uma herança incorruptível, que é a esperança, meus irmãos, da salvação, da regeneração, para aquele que crê em Jesus Cristo. Entregue a sua vida para Cristo, isso mesmo. No livro de Eclesiastes, a Bíblia diz, meus irmãos, que é melhor, meus irmãos, ir para um velório do que para um banquete, porque no velório todo ser humano vê qual é o seu fim, isso mesmo, no velório todos irão ver qual será o seu fim. Em um banquete, uma festa, ali, meus irmãos, há alegria, e ali, meus irmãos, há uma ilusão, isso mesmo, passageira, isso. Mas em um velório, ali traz o conhecimento qual será o fim de toda a humanidade. E Jesus, meus irmãos, ele veio trazer esperança para o fim do homem, para a morte, isso mesmo, que é a ressurreição. Jesus, ele veio trazer a esperança para a morte. A morte não venceu Jesus. Jesus venceu a morte. Jesus foi sepultado, foi morto, mas ao terceiro dia ele ressuscitou. Procuraram ele entre os mortos, mas não o encontraram. Ele apareceu, meus irmãos, para os seus discípulos. Isso mesmo. Um dos seus discípulos, Tomé, duvidou. Isso mesmo. Da ressurreição de Jesus. Jesus disse: olha, vem cá, Tomé. Sejas crente. Isso mesmo. Não incrédulo. Põe a tua mão aqui, onde eu fui transpassado, onde eu fui furado. Isso mesmo. Até que Tomé, meus irmãos, pôde crer e ver com seus próprios olhos, sentir que ali era o próprio Jesus que tinha ressuscitado. E Jesus ressuscitou, meus irmãos, para que aquele que está em Jesus
aquele que confessa, que acredita, esse possa receber Jesus Cristo, esse possa, meus irmãos, receber a sua salvação. Creia, acredite, entregue a sua vida para Cristo, deixe que Ele cuide da sua vida, da sua casa, dos seus caminhos, deixe que Ele regenere a sua vida. Isso mesmo, Jesus, Ele quer te salvar, Jesus, Ele quer salvar a sua vida, a sua casa, a sua família. E a Bíblia diz, meus irmãos, que nós devemos ser sóbrios e esperar inteiramente na graça, isso mesmo, que se vos ofereceu na revelação de nosso Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. É para que nós, meus irmãos, venhamos ser o quê? É para que nós venhamos ser sóbrios, vigilantes. Olha os sinais, olha os acontecimentos. Qual é a sua esperança? Mas Jesus, Ele tem uma esperança para você, a esperança da salvação, a alegria nos momentos difíceis. Jesus é, meus irmãos, o que nós precisamos. Pois então creia, acredite, isso mesmo, que o nosso Senhor Jesus Cristo, Ele há de se manifestar com grande poder e glória. E aquele que está em Cristo, há, meus irmãos, de ressuscitar como Ele ressuscitou. Há de, meus irmãos, ser reerguido, ser transformado. A Bíblia diz que é num piscar de olhos, num abrir e fechar de olhos. E é isso que Jesus, Ele quer. Que nós viemos ter a esperança, a alegria, que nem a morte nos separará e acabará, meus irmãos, com a nossa vida. Amém, meus irmãos? Jesus, Ele tem, meus irmãos, uma esperança. Esperança, meus irmãos, para você. Isso mesmo. Uma esperança para você. Uma esperança para a sua casa, para a sua família. Isso mesmo. Jesus, Ele tem algo maravilhoso para fazer por você. Pois então creia, acredite e deixe que o Senhor, Ele entregue isso mesmo. Deixe que o Senhor, Ele cuide de você. Deixe que o Senhor, Ele cuide de você em todos os seus caminhos. Eu quero orar por você agora, neste momento tão especial. Orar pela sua casa, pela sua família. Orar por você. E dizer para você que mesmo nos momentos mais difíceis, quando nós estamos em Jesus, Ele nos ajuda. Vamos orar. Meu Deus, meu Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, ó Espírito Santo, eu te peço, Senhor, neste momento tão especial, Pai, eu oro, meu Deus, pela tua igreja, eu oro, meu Deus, por cada um que está nos ouvindo agora. Sim, meu Pai, toca agora na vida desta pessoa, liberta o cativo, o oprimido, socorre, Senhor, esta vida que está aflita, ansiosa, humilhada, Senhor. Meu Deus, entra, meu Deus, com providência, salvando o que está, Senhor, desanimado, o que está, Senhor, desorientado. Ó Espírito Santo, entra com poder, com providência agora nesta casa, nesta família, trazendo vida, salvação, libertação, alegrando o coração. Se existem pessoas sendo oprimidas, cansadas, desanimadas, com dúvida, com desânimo, meu Deus, que neste momento a alegria possa reinar, a esperança, a salvação possa, Senhor, alegrar o coração desta pessoa. Meu Deus, eu te peço agora, neste momento, entra com poder, com providência, trazendo vida, salvação e alegria para esta pessoa. Receba aí a bênção de Deus, seja livre, seja liberto, receba de Deus agora a alegria. Que o Senhor te livre e te guarde de todo o mal. Eu abençoo a sua vida, em nome de Jesus Cristo. Que Deus te abençoe.